Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens tratando a respeito de uma igreja saudável. E hoje nós estaremos tratando um tema tão delicado. O tema é disciplina eclesiástica. Uma das implicações do evangelho é a disciplina. Porém, o tema desta noite é um tema muito pouco falado. Talvez você que esteja aqui seja o primeiro contato seu com esse tema. O tema disciplina eclesiástica, ele é um tema difícil, complexo, é um tema delicado, é um tema que não dá ibope, porém é um assunto necessário para a igreja, pois é um assunto bíblico. Atualmente na igreja, os líderes eles têm um desejo saudável de alcançar aqueles que estão perdidos. Porém, esse desejo produz no coração desses homens uma tentação pecaminosa, que é reduzir a verdade do evangelho para que a igreja enche, cresça. Devido a isso, muitas mensagens atualmente enfatizam o amor de Deus. Em nenhum momento confronta a condição pecaminosa. Temas como santidade de Deus, arrependimento, entre outros temas, são assuntos que impõem exigências, compromisso, responsabilidade, traz a necessidade da membresia assumir a sua responsabilidade pelos seus próprios atos. São temas que não estão na moda, pois nós vivemos em uma cultura que as pessoas, elas não querem compromissos, elas não querem responsabilidades. A cultura nossa é sobre o que é o meu direito, e não é o que é o meu dever. Então, nós temos uma grande dificuldade. A verdade é que o tema de hoje, em específico, ele não é atrativo. Mas se nós fugirmos desse tema, nós cairemos no pecado de reduzir a verdade do Evangelho. Porque a disciplina eclesiástica é uma das implicações do Evangelho. Então, nós precisamos ensinar a igreja. Quando uma igreja é edificada sobre um Evangelho que faz poucas exigências e requer pouca responsabilidade, a disciplina na igreja, ela não faz nenhum sentido. Existe também, por outro lado, uma certa resistência a esse tema, pois é real, né? Existem alguns lugares que líderes eles são abusivos, existem lugares que o ambiente é legalista. Hoje nós vemos muitos líderes declarando um amor sem verdade, e também, por outro lado, nós vemos uma ausência nesse tema que é a disciplina eclesiástica. Não generalizando, irmãos, porém é algo muito particular de megas igrejas. Eles não tocam nesse assunto. Sempre é sobre um amor sem nenhum conteúdo de verdade. Na mensagem desta noite, eu gostaria de iniciar falando o porquê nós devemos praticar a disciplina no contexto da igreja. Quando nós praticamos a disciplina, nós demonstramos pelo indivíduo amor. Por que amor? Porque nós conduzimos o indivíduo ao arrependimento. Nós demonstramos amor pela igreja. E por qual razão nós demonstramos amor pela igreja? Porque nós protegemos os novos na fé. Demonstramos principalmente o amor e o zelo por Jesus Cristo. O meu propósito nesta noite é mostrar biblicamente que devemos praticar a disciplina porque ela está na Bíblia. Ela é uma implicação do Evangelho. Seus benefícios promovem a saúde da igreja, a santidade da igreja. É ferro afiando ferro. E Cristo sendo glorificado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 6 e depois vamos ler o versículo 11. Hebreus capítulo 12. Se possível, peço que você, ao encontrar, se coloque de pé. Hebreus capítulo 12, versículo 6. A palavra fala assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Agora o versículo 11. Nenhuma disciplina
parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por meio dela foram exercitados. Amém? Pode se assentar. No versículo 6 fala que o Senhor disciplina a quem ama. O autor de Hebreus aqui está dizendo, irmãos, que a disciplina é um ato de amor pelo indivíduo. Como nós acabamos de ler, nós podemos ver o quê? Que o próprio Deus exerce o seu amor por intermédio da disciplina. Quando nós pensamos em disciplina, nós somos levados a lembrarmos da nossa infância, daquela surra que nós levamos da nossa mãe, do nosso pai, das varadas, das palmadas. Toda vez que nós pensamos em disciplina, nós somos conduzidos a pensar em castigo, punição. Eu acredito que todos que aqui estão, inclusive eu, um dia, após ter aprontado, feito algo errado, levou algumas palmadas ou algumas varadas da sua mamãe. Em alguns casos, ao ponto de violência. Violência que a Bíblia não aprova. Entretanto, a disciplina que nós iremos tratar nessa noite não tem nenhuma ligação com punição ou castigo. Preste bem atenção. Disciplina não tem nenhuma ligação com punição ou castigo. E estou falando da disciplina bíblica. Para mim, está explicando o que é disciplina bíblica, eu vou citar uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Eu vou citar uma do Antigo Testamento e uma do Novo, para mostrar para a igreja que o tema disciplina bíblica contém em toda a palavra, em toda a Escritura. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, será colocado aqui para nós. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, é uma passagem bem conhecida, é um contexto bem conhecido. Aqui nós vamos ver o profeta Natã confrontando Davi. Aqui quem está falando é o profeta Natã. O profeta Natã vai até Davi e fala assim: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. O rei Davi havia arquitetado a morte do seu fiel, o seu melhor soldado. E qual que era o objetivo? O objetivo era ficar com a esposa desse soldado. Assim então, o rei Davi, ele arquitetou e executou o plano, matando o seu fiel e o seu melhor soldado. E a palavra fala que foi algo que desagradou profundamente a Deus. Davi achou que ninguém ficaria sabendo. Mas a palavra fala que Deus é onipresente. Deus é aquele que conhece tudo nos mínimos detalhes desse universo. Davi acreditando que ninguém ficaria sabendo. A palavra fala que Deus enviou Natã até o rei Davi. E ali quando ele chegou até o rei Davi, Natã confrontou o rei, falando do seu pecado. Natã simplesmente não confrontou, mas ele conduziu Davi ao arrependimento. Davi, naquele momento, quando ouviu falar do seu pecado, Davi reconheceu e se arrependeu. No versículo 13, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, então Davi disse a Natã: pequei contra Deus. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Naquele momento em que o pecado de Davi foi exposto, Davi reconheceu o seu pecado e fez essa declaração: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu a Davi dizendo: o seu pecado foi perdoado. E é importante falar, irmãos, que o fato de Davi ele ter se arrependido não anulou as consequências geradas pelo seu pecado. Ele sofreu muito pelas consequências do pecado. E é muito importante a gente refletir a respeito desse ponto, porque o ato de você se arrepender não vai anular as consequências. E são consequências que não exclusivamente afetam a sua vida, mas afetam a sua família, afetam a comunidade, afetam a sociedade. E muitas das vezes se torna público, afetando uma cidade, e em muitos casos denigre, escandaliza o nome de Jesus Cristo.
Davi, então, diante de Natã, sendo confrontado pelo pecado, a história nos fala que Davi ele se prostrou em humilhação, e é nesse prostrar que surge o Salmo 51 que nós temos em mãos. Os Salmos que Davi confessa o seu pecado e faz uma oração maravilhosa. E eu gostaria de destacar no Salmo 51, apenas o versículo 3 e o versículo 10. Naquele momento Davi se dobra e ele fala assim, ele orando a Deus, pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado estará sempre diante de mim. Daí no versículo 10, que é maravilhoso, ele fala assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Com essa história de Davi, nós aprendemos o significado da disciplina bíblica. O que é disciplina bíblica? Disciplina bíblica é conduzir um irmão que está no pecado ao arrependimento. A disciplina é uma correção por meio da repreensão. E é exatamente isso que o profeta Natã fez. Conduziu Davi novamente a Deus. E com isso nós aprendemos 3 propósitos da disciplina. A disciplina tem como objetivo expor o pecado. Irmãos, e o pecado, imagine comigo, o pecado ele é como um câncer. Ele é silencioso, ele ama se esconder. E o que a disciplina faz? A disciplina expõe esse câncer para que ele possa ser tratado e removido rapidamente. Pois se o câncer não for removido rapidamente, ele se espalha. E aqui nós vemos o que? Natã expondo o pecado. Da mesma forma que o médico pede um exame e dali, através do exame, ele dá um diagnóstico para poder tratar. O segundo propósito da disciplina é salvar. Natã, quando vai até Davi, ele conduz Davi ao arrependimento. Irmãos, e esse episódio na vida de Davi, ele é um divisor de águas. Essa confrontação, essa advertência por parte de Deus, essa repreensão, fez com que aquele coração fosse transformado, fez com que aquela vida fosse renovada, restaurada. O terceiro propósito da disciplina é proteger. Assim como o câncer, ele se espalha de célula em célula, o pecado ele se espalha rapidamente. Quando o pecado ele não é tratado, ele afeta pessoas em nossa volta. E olha que interessante, quando nós olhamos a história de Davi, nós vemos que pecados andam de mãos dadas. Nós encontramos inúmeros pecados nessa cena. Encontramos um assassinato, encontramos luxúria, adultério. Esse pecado estava se espalhando rapidamente. Precisou ser exposto para ser arrancado com as suas raízes. E a postura do profeta Natã é um recado para a liderança da igreja. Nós como líderes, nós temos dever de confrontar o pecado com amor. Pois a nossa autoridade ela é pautada na Sagrada Escritura. Essa autoridade não provém de nós. Se é pautada na palavra, provém de Deus, e Deus é amor. E tem que ser com amor. Um amor que contém o que é verdade. Nós como líderes, nós precisamos entender que Natã, ele não se intimidou pelo fato de Davi ser rei. Natã estava preocupado em obedecer a Deus. Nós como líderes, nós não podemos ser omissos ao pecado. Seja de quem for o pecado. Não importa a sua posição na igreja, não importa a sua condição financeira. Aí nós lembramos de João Batista confrontando o rei Herodes. Amém? Nós como cristãos, nós devemos disciplinar até os nossos irmãos. Interessante que é contrário àquilo que nós vemos na nossa atualidade. Não posso confrontar tal irmão porque é o irmão que mantém o aluguel da igreja. É a pura realidade. Não podemos confrontar tal irmão porque ele disse que se confrontá-lo, mexer
no porão, onde está sujeira, debaixo do tapete, ele vai embora da igreja. Nós, como liderança, não importa quem seja, nós precisamos disciplinar. Porque disciplinar gera santidade. Disciplinar gera transformação de coração. Aqui nesse episódio nós vemos um profeta disciplinando a Davi. Talvez você pense assim, puxa, foi um profeta que disciplinou Davi. Então, disciplinar é tarefa do pastor, da liderança da igreja. Não, irmãos. Todo cristão tem o dever de disciplinar biblicamente. Eu estava conversando com o Cleito, e o Cleito falou uma frase que eu gostaria de repetir com vocês, a respeito da pregação, uma frase muito impactante. O Cleito comentou assim comigo: cada irmão no corpo de Cristo é um Natan que Deus coloca em sua vida para aconselhar, abrir os olhos, caminhar e orar, ministrar, restaurar e perdoar. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque nós como cristãos, nós como membros de um corpo pelo qual a cabeça é Cristo, nós devemos sim disciplinar o nosso irmão, porque nós estaremos ajudando o nosso irmão a seguir os passos de Jesus. É como colocar o trem de volta ao seu trilho, para que ele possa seguir o trajeto e chegar no seu propósito, no seu objetivo. Deus concedeu a responsabilidade à igreja de disciplinar. O ato de discipular nos cultos é disciplina. Pois o ensino e a correção caminham juntos, promovendo santidade. Irmãos, vejam comigo o que Jesus fala acerca da disciplina em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 22. Nesse discipulado com os discípulos, ensinando os discípulos, nós vamos ver nas palavras de Jesus, ele orientando os seus discípulos acerca da disciplina. Olha o que Jesus fala. E são instruções que cabem para a igreja, para a nossa realidade. Ele fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá sozinho com ele. Mostra para ele o seu pecado e o seu erro. Se ele te ouvir, ou seja, se ele reconhecer o seu pecado, você ganhou esse irmão. Versículo 16. Olha, mas se ele não te ouvir, leve com você mais uma testemunha, ou mais duas, de modo que qualquer acusação que seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, agora se ele quiser recusar a ouvi-los, ou seja, se ele não se arrepender, conte para a igreja. Se ele recusar a te ouvir, conte para a igreja, e trate ele como ímpio, como pagão, como publicano. Jesus no versículo 18 ele fala: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, aqui Cristo está dando autoridade para os seus discípulos, para a igreja. Nós vemos muita distorção neste ponto aqui, voltado para a prosperidade. Não tem nada a ver o contexto, irmãos, é sobre disciplina. Versículo 19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Versículo 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Versículo 21, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, no versículo 20, quando fala que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito disso, porque existe uma distorção também nesse versículo. Em um ambiente, culto de oração, tem 1, 2 pessoas, e o pastor, para animar as pessoas, fala assim: não, porque a Bíblia fala que se houver 2 ou 3 reunidos, Jesus está lá. Irmãos, não tem base bíblica nenhuma para isso. Use outro texto, mas não esse, porque o contexto aqui está falando a respeito de disciplina eclesiástica. A palavra fala que estarei convosco todos os dias. Use essa passagem, menos essa. Então é importante estar ensinando aos irmãos. O texto, e sabe o que é interessante? O texto que nós acabamos de ler
Jesus ele está orientando os seus discípulos sobre a disciplina. E é interessante a gente refletir que o princípio daquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos é o mesmo princípio que Natã usou com Davi. Mas como que pode? Sendo que quando Natã confrontou Davi, era por volta de 500 a 600 anos antes de Cristo. E o que eu estou querendo dizer? Que é o mesmo Espírito. E isso é maravilhoso. Natã exerceu o mesmo princípio dos ensinamentos de Jesus. Natã foi até Davi, mostrou-lhe o pecado, Davi reconheceu o pecado e Natã ganhou um irmão. Agora, indo para o Novo Testamento, eu peguei um exemplo do Antigo. Indo para o Novo Testamento, nós vemos esse ensinamento de Jesus, nós enxergamos de maneira prática na vida de duas figuras, Pedro e Judas. Pedro foi chamado por Jesus, escolhido por Jesus e se tornou um discípulo. Pedrão. Em sua trajetória com Jesus, ele fez juras de amor, dizendo que jamais abandonaria Jesus, que seria fiel até a morte. Mas em certo momento da sua vida, nós vemos Pedro tropeçar e cair no pecado. No momento em que Jesus estava sendo levado pelos guardas romanos, Pedro foi questionado se ele era um dos discípulos que estavam com Jesus. E por falta de fé, priorizando o seu bem-estar, priorizando a sua segurança, Pedro negou a Jesus 3 vezes. O texto bíblico fala que Jesus foi levado para julgamento, decretaram a sua morte, ele foi morto na cruz do Calvário, logo em seguida ele ressuscitou. E o texto fala que Jesus foi ao encontro dos discípulos, e ali eles comeram juntos um peixe, e logo após essa refeição, Jesus se dirige na presença dos discípulos a Pedro, repetindo 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Jesus ele repete não com o propósito de humilhar a Pedro, mas com o propósito de restaurar a Pedro. Nesse momento, quando Jesus está confrontando Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus está disciplinando a Pedro. Jesus está confrontando o pecado de Pedro. É como se Jesus estivesse falando assim a Pedro, Pedro, um dia você fez um juramento de amor à minha vida, dizendo que jamais me abandonaria, que seria fiel. E na primeira oportunidade, você me negou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Quando Jesus fala pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? João ele vai registrar no capítulo 21, versículo 17, e eu gostaria de ler com vocês. Aqui Jesus, falando, João registra, ele fala assim, pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Pedro, ao ser confrontado, o texto que nós acabamos de ler fala que ele ficou triste. Pois no momento dessa disciplina, o primeiro sentimento que toma conta do nosso coração é a tristeza, irmãos. Quando nós somos confrontados pelo pecado, e nós não temos resposta, argumento, justificativa, o primeiro sentimento que aflora dentro da nossa alma é a tristeza. E eu já fui disciplinado e fiquei muito triste. Mas é interessante que é uma tristeza que gera arrependimento. Quem nunca que foi disciplinado? Nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 11, a leitura que nós fizemos inicialmente, que fala assim, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E eu gostaria de contar uma história minha rapidinha. Eu tinha 7 anos de idade. E eu me lembro que um amigo meu, na sala de aula, tinha 7 anos de idade, derrubou uma moeda de 50 centavos. O nome dele é Mauro, não me esqueço. Ele derrubou,
Eu vi que ele derrubou, eu peguei essa moeda de 50 centavos e coloquei no meu bolso, né? Falei, oba, hoje tem dinheirinho para comprar balinha, né? E aquele menino voltou, cadê minha moeda? E começou a chorar, chorar, chorar. E a professora Vilma perguntou, quem encontrou a moeda do Mauro? Todo mundo em silêncio. E ela só observando. Alguém encontrou a moeda do Mauro? Todo mundo em silêncio. Eu não fui, professora. Todo mundo quietinho. De repente, todo mundo começou a sair da sala de aula e só ficou eu e o Felipe na sala de aula. Daí ela falou assim para mim, Rafael, fica aqui um pouquinho de fora que eu vou conversar com o Felipe. Conversou com o Felipe e saiu. E o Felipe saiu dando risada. Daí eu entrei. E ali eu fui disciplinado. Chorei. E ela me mostrou que aquilo que eu estava fazendo era algo pecaminoso. Irmãos, e foi uma grande lição para a minha vida. Porque foi uma tristeza naquele momento que gerou um arrependimento. E sabe o que é arrependimento? É mudança de pensamento. Arrependimento é você deixar de fazer e nunca mais eu fiz aquilo. Quando Jesus diz a Pedro, cuide das minhas ovelhas. Ao dar essa tarefa, Jesus estava renovando a confiança em Pedro. E nessa conversa, assim como tive uma conversa com a Vilma, professora, ela falando para mim que aquilo era pecado, nessa conversa, Jesus restaurou a Pedro. Essa conversa com Pedro nos ensina que Jesus, ele não desiste de nós. Mesmo quando nós caímos e pecamos, ele usa de pessoas, usa dos seus filhos, para nos restaurar, para um propósito muito maior. Ele levanta Natãs, pessoas improváveis, em contextos diferentes, para nos confrontar e nos conduzir ao arrependimento, independente da idade, porque quem abre o coração para arrependimento é Deus. A disciplina em Pedro gerou vida, crescimento, caráter, santidade, aperfeiçoamento, e a base dessa disciplina foi o amor. Entretanto, existe um outro lado da moeda. Muitas das vezes, por causa da dureza do coração do homem, a disciplina não vai resolver. Como naquele momento em que eu fui confrontado, poderia não ter resolvido. Mas a graça de Deus abriu meu coração para se arrepender. E assim foi com Pedro. Mas não é uma regra. Nós vamos ver isso na vida de Judas. E o problema não está na disciplina, mas está no coração do homem. Judas foi discípulo de Jesus também. Teve o privilégio, irmãos, de se assentar com aquele que criou todo o universo. Ele teve o privilégio de se assentar com aquele que colocou limite aos mares, que chama as estrelas pelo nome. Ele teve o privilégio de ver os milagres extraordinários que Jesus operou. Ele viu com seus olhos. Ele viu com seus próprios olhos Lázaro saindo do túmulo. Talvez tenha sido ele um dos discípulos que tiraram as faixas dos pés deste homem. Ele se assentou na ceia e ceou com o Messias. Ele ouviu a voz poderosa de Jesus. Ele foi discipulado. E semelhantemente igual a Pedro, ele tropeçou e caiu no pecado. Na escuridão da noite, por causa da avareza do coração, por causa da ganância do coração, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tudo estava arquitetado, tudo estava planejado para capturar Jesus. E olha que cara de pau, na mesa da ceia, ali ele estava, como nós estamos hoje, cara de pau. Como se não tivesse nada acontecido, como se Deus não fosse onisciente e onipresente. E é dessa maneira que muitos tratam a Deus. Acreditam que na escuridão da noite ninguém vai ver, mas Deus está vendo. E naquele momento da ceia, Jesus faz uma tentativa.
discipliná-lo, ou seja, conduzi-lo ao arrependimento. Mateus capítulo 26, versículo 23. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Irmãos, o cenário era a ceia do Senhor como a nossa, era a última ceia. E Jesus dando uma oportunidade desse homem reconhecer o seu pecado e falar: sou eu o traidor, me perdoa. Judas, em vez de reconhecer o seu pecado, Judas, ele mente. E é interessante que quando nós ficamos acuados, nós revelamos o que existe dentro do nosso coração: mentira, falsidade, hipocrisia. Olha o que Judas falou no versículo 25, Mateus 26, versículo 25 ainda. Então Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Logo após a ceia, Judas entregou a Jesus. Sabendo que Jesus havia sido condenado à morte de cruz, Judas correu para a liderança religiosa e jogou as moedas: eu quero devolver as moedas. E preste bem atenção, o ato de devolver as moedas não é um ato de arrependimento, é um ato de remorso. Por qual razão? Porque devolver as moedas é algo externo. Arrependimento é algo que é gerado dentro do nosso coração. O verdadeiro arrependimento, ele procede de uma mudança de coração. Remorso é uma mudança externa, que a pessoa também chora, muda o seu semblante. O verdadeiro cristão, ao ser disciplinado pela palavra de Deus, disciplinado por um irmão ou uma irmã, ele vai se sentir amado. Ele vai se sentir querido e se arrependerá. O verdadeiro cristão, ele não se coloca como vítima, como Adão e Eva se colocaram no Jardim do Éden. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu pequei. Não, o verdadeiro cristão, ele assume as suas responsabilidades e consequências, como foi o caso de Davi. Davi se arrependeu e assumiu as suas consequências do pecado. Pedro também. Caso contrário, irmãos, quando nós não nos arrependemos, isso revela no nosso coração uma impiedade, como foi o caso de Judas. Com a história de Judas e com a história de Pedro, nós vemos duas tristezas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A primeira tristeza, que é a tristeza que aconteceu com Pedro. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Pedro foi salvo. Não remorso. A segunda tristeza é a tristeza que sondou o coração de Judas, que é a tristeza do mundo, que produz a morte. Nós aqui, nós estamos diante da mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor. Assim como Pedro e Judas, nós estamos assentados diante de Jesus Cristo. Ambos comeram do pão e beberam do vinho. A vida cristã não se resume ao ato de se arrepender aqui. Mas a vida cristã, ela se diz muito pós a ceia. E por qual razão estou dizendo isso? Que foi após a ceia que eles revelaram aquilo que de fato estava no coração deles. As suas vidas tiveram desfechos diferentes após a ceia. Em nossa vida cotidiana, em nossa vida ordinária, é nesses momentos que nós revelamos a nossa condição, aquilo que está dentro do nosso coração. Judas, à mesa, ele ostentou, sabe o quê? Santidade, não sou eu. Quantos aqui estão diante da mesa e estão ostentando santidade para o irmão que está ao lado? Não sou eu o traidor. Qual será a nossa postura diante da mesa do Senhor?
Qual será a nossa oração diante da mesa do Senhor? Vamos orar com falsidade, dizendo que não sou eu o pecador? Que na noite, como Judas fez, saiu na noite, na calada da noite, onde olhos humanos não enxergam, mas o Deus Todo-Poderoso enxerga, e você está aqui como Judas, numa hipocrisia, acreditando que Deus não sabia de nada disso. Eu vou à noite vender a Jesus por 30 moedas, porque ninguém vai ver. Nós devemos reconhecer o nosso pecado e viver de maneira digna diante do Senhor. Nós precisamos viver de maneira que nós glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Não adianta tentar enganar a Deus e os nossos irmãos participando da ceia. Até parece loucura tentar enganar aquele que criou todo o universo. Podemos sim enganar no nosso cotidiano as pessoas que estão em nossa volta. Mas aquele que criou você, aquele que soprou sobre as suas narinas a vida, aquele que conhece a tua palavra antes de você formá-la, você não tem capacidade. E se assim você tem feito, você tem sido pior do que um ateu. Nós somos disciplinados por Deus, e a mensagem hoje é uma disciplina. E por qual razão Deus tem nos disciplinado? Porque Ele nos ama. Talvez seja o primeiro contato seu com essa mensagem. Deus está dizendo para você que está aqui pela primeira vez, está nos visitando, e por um acaso está aqui na sua mente, e não é por acaso. Deus trouxe você para dizer assim: eu te disciplino porque eu te amo. Nós somos disciplinados por Deus porque Ele nos ama. E disciplina não é um castigo, disciplina não é uma punição. E sabe por que disciplina não é um castigo, igreja? Porque o castigo que era para ser sobre nós, Cristo carregou na cruz do Calvário. Toda a punição foi sobre Ele. O castigo que nos dá a paz estava sobre Ele. E nessa noite nós somos disciplinados, porque Deus nos ama. Deus está nos dando uma outra oportunidade, como deu para Judas. Porque a palavra fala que o desejo de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Aquele que diz não ter pecado faz de Deus um mentiroso. E eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos, mas abrir o seu coração. E enquanto nós nos preparamos aqui, eu gostaria que você orasse. Tirasse um momento você e Deus, ia pedir para que a Camila viesse aqui. Você e Deus. Depois eu vou orar pela sua vida, mas eu gostaria que nesse momento você orasse. E assim como Pedro, assim como Davi, assim como outros homens bíblicos, você reconheça e se arrependa. A palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine o seu coração. Não ore de maneira genérica, mas fale dos pecados que tentam o seu coração. Fala assim: Deus, eu sou adúltero sim, Deus. Deus, eu vivo na fornicação, vivo na fofoca, na mentira. Deus, que as minhas ações no cotidiano eu tenho negado, como Pedro negou, como Judas negou. Deus, nós abrimos o nosso coração, pedindo perdão dos nossos pecados. Deus, nós reconhecemos que na calada da noite, como Judas fez, nós ali praticamos o nosso pecado.
E nós estamos aqui, talvez como Judas, acreditando que o Senhor não sabe dessas coisas. Deus, mas diante da Tua palavra nessa noite eu me arrependo, porque o Senhor tocou meu coração. Eu me arrependo porque realmente eu tenho vivido na escuridão, tenho vivido nas profundezas do pecado, tenho vivido de aparência aqui na igreja com os meus irmãos, tenho vivido de aparência na sociedade. Deus, me ajuda na minha fraqueza. Abra o meu coração como o Senhor abriu o coração da Lídia e produz em mim uma tristeza que conduz ao verdadeiro arrependimento. Produza uma transformação de coração. Deus, assim como o Senhor transformou a vida de Davi, fazendo dele um homem segundo a sua vontade e segundo o seu coração. Deus, nessa noite, Deus, eu abro o meu coração e clamo ao Senhor dizendo: faz da minha vida um homem, uma mulher, segundo a sua vontade e segundo o seu coração. Deus, sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor não existe capacidade. Mas a mesma graça que alcançou a vida de Pedro quando o Senhor disse a Pedro: Satanás quer ceifar, quer peneirar a sua vida, mas eu estou orando por você. É o mesmo Jesus que está orando por você, igreja, porque a palavra fala que Ele está diante do Pai intercedendo pela igreja, na fraqueza da sua oração. Não se esqueça que Jesus está orando por você e Ele não desistiu de você. Você desistiu de você, mas Jesus não desistiu. Por isso Jesus vem, como foi ao encontro de Pedro. Jesus vem para resgatar a sua vida e colocar um ponto final nesse pecado. Jesus vem para ser um divisor de águas na sua história. E essa vida de pecado será a página virada. Um dia você falará: eu era assim, mas Deus enviou seu Filho, que mergulhou nas profundezas das trevas, do lodo e do pecado, e com as suas próprias mãos me resgatou e me colocou sobre a rocha. E hoje os meus pés não estão vacilantes, mas eles estão firmes. E eles estão firmes, e um dia você contará essa história. Você contará essa história aos seus filhos, à sua esposa. Um dia Deus lhe dará a força para você confessar de maneira genuína. Deus, nós te agradecemos, porque o Espírito do Senhor está aqui convencendo o homem do pecado e a mulher do pecado. Ó Deus, sobre aqueles que ainda, Deus, não tiveram um novo nascimento, que o poder do Espírito Santo nesse momento venha sobre a cada vida, produzindo um novo nascimento, como produziu na vida de Pedro, como produziu na vida dos discípulos. Deus, que a igreja possa compreender que o nosso papel é disciplinar. Não importa se a nossa cabeça estiver a prêmio, pois foi assim com João Batista. Nós iremos e confrontaremos o pecado para que teu nome seja glorificado. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém.